Graças e paz, queridos. Meu nome é Tony Silva, eu sou pastor. Esse vídeo é o terceiro de uma série de 3 vídeos onde nós estamos falando sobre o luto. No primeiro eu falei sobre a reorganização familiar. Toda família que passa pelo luto, por uma perda muito significativa, ela precisa se reorganizar. Primeiro emocionalmente, para que todas as outras coisas sejam feitas de forma saudável. No segundo, eu falei sobre a tomada de decisão. Eu disse que toda vez que nós enfrentamos a perda, logo em seguida precisamos tomar decisões. E essas decisões, elas precisam ser orientadas. Por isso eu acredito de todo o meu coração que nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, a Bíblia, tem uma ordem direta, um princípio orientador para cada decisão que alguém precisar tomar na sua trajetória, no decorrer da sua vida. Terá chegou em Harã, ele saiu de Ur, da sua cidade natal, em direção a Canaã, mas ele parou no meio do caminho, numa cidade chamada Harã. Essa cidade tinha o mesmo nome do filho que morreu, do filho que ele perdeu diante dos seus olhos. Sabe o que eu aprendo com isso? Terá tinha uma direção de Deus para tomar essa decisão, para sair da sua cidade e seguir em direção a Canaã. Mas ele parou em Harã. Eu aprendo que algumas pessoas têm a orientação certa, têm uma direção certa para prosseguir depois da perda, mas às vezes não tem força nem coragem para ir até o final. E essas pessoas param no lugar da dor. Diz que eles pararam em Harã e moraram ali. Ele fez da dor a sua morada, ele fez da dor a sua habitação. Quantas pessoas estão hoje morando no lugar da dor? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prossiga em direção a Canaã, em direção ao lugar da promessa, em direção ao lugar onde você vai encontrar descanso. No vídeo de hoje, eu quero te falar sobre a revelação de Deus, o Pai. O capítulo 11 de Gênesis termina dizendo que Terá morreu ali, em Harã, com 205 anos. Mas o versículo seguinte, é o versículo 1 do capítulo 12, é o versículo seguinte. Diz assim: então veio o Senhor a Abraão. A primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor é um Deus presente, Ele não é um Deus ausente. Logo que Terá morreu, Deus se apresenta a Abraão. Ele vem até Abraão. Se você hoje está passando pelo luto, está passando por alguma perda, o Senhor pode vir até você e pode se apresentar a você de uma maneira como você ainda não conhece. Abraão não conhecia Deus profundamente. Ele conhecia muito pouco a respeito de Deus, mas o Senhor veio até ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse o nome do lugar onde levaria Abraão. E o que eu aprendo com isso? É que Deus queria levar Abraão não simplesmente a uma posição geográfica, a uma nova cidade, a um novo local para morar, mas Deus queria conduzir Abraão a um ambiente da revelação do Pai, aonde Deus se mostraria a Abraão como Pai. Gálatas capítulo 3 explica sobre isso. Diz que Deus primeiro revelou o Evangelho a Abraão. Olha que coisa linda! O Senhor revelou primeiro o Evangelho a Abraão. Ele anunciou a Abraão que enviaria o seu filho, que o seu filho morreria em favor de toda a humanidade. Toda a bondade de Deus está manifestada no Evangelho. Então, Deus anunciou toda a sua bondade, Deus anunciou a sua paternidade a Abraão através do Evangelho. Sabe, muitos anos antes, muito tempo antes da vinda de Jesus, Deus anunciou o Evangelho a Abraão. E Abraão acreditou nisso. A Bíblia vai dizer em Gênesis 12 que Deus falou assim com ele, falou: eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. A quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoo. Por teu intermédio, e aí vem o anúncio do Evangelho, por teu intermédio eu abençoarei todas as nações da terra, todos os povos da terra. E aí o versículo 4 vai dizer assim: então partiu Abraão, conforme o Senhor lhe ordenara. Sabe o que é isso? Isso é fé. Abraão acreditou naquilo que Deus estava falando com ele. Abraão deu crédito
aquilo que Deus estava falando com ele. E por isso ele teve uma atitude. A Bíblia diz, criei, por isso falei. Aquele que crê tem uma atitude. Abraão se levantou e seguiu conforme o Senhor ordenara. E pôde desfrutar do conhecimento da bondade de Deus, da sua paternidade, de uma forma tão profunda, tão intensa, tão sobrenatural. Nicodemos, conversando com Jesus, não pôde compreender as coisas espirituais. Jesus disse assim para ele, eu estou te falando de coisas da terra e você não compreende, se eu te falar do céu você não vai entender. Mas Abraão pôde entender, porque Hebreus capítulo 11 vai explicar que Abraão obedeceu a Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão obedeceu a Deus, ele creu naquilo que Deus falou de tal maneira que Deus deu uma terra a Abraão, deu a sua posteridade a terra de Canaã, mas diz que Abraão viveu naquela terra como peregrino, ele habitou em tendas, ele não fez construções naquela terra, que era herança, sabe? Mas ele não fez construções ali e naquele tempo já se produziam tijolos, mas Abraão viveu em tendas porque, diz o texto de Hebreus, ele aguardava a cidade cujo arquiteto e edificador é o Senhor. Entenda, Abraão teve uma compreensão maravilhosa daquilo que é da terra e daquilo que é do céu. E ele entendeu que aquilo que é do céu é muito mais excelente do que aquilo que é da terra. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, nós não andamos por aquilo que vemos, porque aquilo que vemos é temporal, mas andamos por aquilo que não vemos, porque isso é eterno, é de um valor eterno. Abraão viveu dessa forma, ele tratou aquilo que é da terra como sendo da terra e temporal, e considerou aquilo que é eterno, aquilo que é sobrenatural. Sabe, queridos, a vontade de Deus é que você o conheça como Ele é, um Pai de amor, um Pai bondoso. A minha oração é que Deus venha até você, mesmo que você esteja enfrentando um tempo de perda, e você se permita ter a revelação do Pai, permita que Ele se revele a você, permita que Ele te leve a um lugar de compreensão, onde você vai entender que Ele é bom e que o seu amor é eterno. E aí você vai poder viver nessa terra, entendendo aquilo que é temporal, mas também entendendo as coisas sobrenaturais, porque essas coisas são eternas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vai